aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. E aí, pessoal? Bom, hoje estamos aqui para falar de um assunto que eu acho que na verdade, assim, a gente pega muita coisa são temas um pouco modernos, assim, de vivência mesmo. E hoje a gente... Não que eu viva! Não que a gente viva, mas são temas que eu acho que o debate está muito em alta, sabe? Tipo, de algumas conversas pra gente dar a nossa opinião. Lembrando que esse podcast é sobre a nossa opinião, então se você tem a sua opinião, quer vir, você venha conversar com a gente, ou se você quiser, grava o vídeo da sua casa dando a sua opinião, se concordar ou não com a gente. Estamos abertos a tudo e a nada. Então cuidado com... Não leve tudo ao pé da letra. Exatamente. Então, siga a gente no YouTube, siga a gente no Spotify, siga a gente no Instagram, tem todas as redes sociais aqui no link. Avalia onde tiver que avaliar. Assista a gente em vídeo, que é bem mais legal do que ficar só ouvindo a nossa voz. Eu acho que o vídeo é mais interessante. Eu acho que olhar para nossa cara ridícula vale mais a pena. Uma cara de quem não sabe nem o que tá fazendo aqui legal, é mais interessante. Mas assim, a gente vai falar um pouco de questões de redes sociais hoje, mais voltado para a questão de solidão, sabe? Por que os seguidores não preenchem esse vazio, sabe? Chega a ser um paradoxo, porque como é possível a gente ter milhares de seguidores, tem gente que tem milhões de seguidores, e mesmo assim se sentem profundamente só. É porque eu acho que a internet é muito vazia. Ao mesmo tempo que tem um número muito grande, não tem conexões que fazem com que você se preencha. Eu falo muito sobre se transbordar, porque eu, particularmente, eu aprendi, lógico que ao longo da minha vida, a me preencher e me transbordar. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade. E eu acho que números não quer dizer resultado. Não é que eu tenho um número muito grande que eu tenho um resultado muito bom. Então tem essa diferença e eu acho que por isso que tem esse vazio e essa solidão nas redes sociais hoje em dia. Eu concordo. Eu acho que, de fato, você ter seguidores não quer dizer muita coisa, porque, de fato, quem tá ali, quem vai estar com você mesmo, são os seus amigos, né? A gente já fez um episódio sobre amizades, que, de fato, é quem vai estar ali contigo no pior momento, no melhor momento, independente do tempo, independente da distância. E também, através da internet, nós fizemos amigos que a gente vai carregar pro resto da vida. Sim. Que nos ajudaram a nos preencher também. Ajudou a gente a nos transbordar. Então, existe também seguidores que se tornam amigos, traz para a vida pessoal, nós temos casos desse, mas existe muito disso, da pessoa ficar num raso, ou ficar num limbo entre eu me exponho, mas eu não tenho de fato quem me segure. Hoje em dia a gente debate muito sobre a questão de saúde mental, né? Porque antigamente era muito tratado como se fosse algo bobo, algo mimimi, e hoje a gente entende como a saúde mental impacta na nossa vida, sabe? Em tudo. E aí você vê a quantidade de gente famosa, né, que ao longo dos anos, né, a gente vê histórias de pessoas famosas que acabam se prejudicando de alguma forma, para não falar alguma palavra pesada, se torturam de alguma forma, que hoje a gente entende, porque, cara, desde aquela época essas pessoas tinham muitos seguidores, tinham muitas pessoas ali, muitos stalkers também, né, no final das contas. Só que hoje essas pessoas têm muitos seguidores e não tem um apoio, sabe? Sim. São seguidores que às vezes tá com hater, que a gente falou no episódio passado também. São seguidores que estão ali, vai dar algum apoio, mas são só isso, são só números, sabe? Tipo, o caso de Britney Spears, por exemplo, na época de 2008, do nada uma Britney. Em 2008 ela enlouqueceu. Quantidade de paparazzi que vivia ali atrás dela, a quantidade de gente que tava ali atrás dela, e ela não tinha apoio nem dos pais, porque o pai, também supostamente, o pai era um cara escroto que só queria usar ela para ganhar dinheiro. Hoje em dia a gente tem esse debate muito mais forte, o próprio Whindersson Nunes. Cara, o cara que é super famoso, milhões de seguidores, e o cara tá vivendo uma situação muito complicada.
sabe? Tá vivendo um período muito ruim. Na verdade, já é de um prazo bem antigo. Agora que eu acho que chegou num ponto muito mais delicado. Mas com tudo isso que aconteceu, ele pelo menos teve o apoio tá tendo o apoio da família. Sim. Isso é muito Não, e os importante. seguidores dão algum apoio de Sim, alguma sim, forma. sim. Só que é aquilo. Pô, melhoras. Mas Sabe? ainda tá Fique bem. vazio, ainda não está preenchido, ainda tem algo que falta, sabe? E isso acontece muito. Essa questão assim, né, de muitos seguidores, muita coisa. Cara, o que você falou, pode se tornar amizade, mas são poucos. Sim, não são Tipo, todo mundo. você hoje tem 5 mil, mais de 5 mil seguidores. Me 6 mil? Não, não sei. diminuindo. 6 mil e pouco. 6 mil seguidores hoje em dia você tem. Cara, se 10% dessas pessoas conversam com você de forma profunda, é muito pouco. E não é assim, gente, reagir, stories, comentar nossa, que bonito, não sei o que. Isso não é uma interação, isso não é uma amizade, isso é só uma coisa superficial. Sim. Não tem nada ali além disso, sabe? Curtida, compartilhamento, comentários, são coisas rasas. É coisa que eu tô passando ali, achei bonito, pô, muito lindo. Ou tipo, aonde esse lugar? Não é nesse ponto que a gente está falando das pessoas se sentirem sozinhas, terem solidão, depressão, enfim. Porque isso são números. O engajamento das redes sociais não quer dizer absolutamente nada para a vida pessoal. E sim pode ser um mercado que, enfim, acontece de muitas pessoas monetizarem através disso. Mas os números não são um preenchimento para a vida da pessoa, sabe? E tem muitas pessoas que acabam enlouquecendo por conta disso. Eu quero engajamento, eu quero curtida, eu quero alcance a qualquer custo. E aí acaba deixando um pouco da saúde mental, deixando um pouco da evolução da pessoa. Aconteceu isso recentemente. Recentemente. Big Brother foi do passado? Da Vanessa Lopes? Foi. Foi o do ano passado. Aconteceu isso com ela. Tipo, ela sempre quis muito engajamento, teve visibilidade, entrou no Big Brother e acabou entrando num surto psicótico porque ela ficou muito preocupada em como os seguidores dela iriam enxergá-la, sabe? E aí com isso desencadeou várias coisas na vida pessoal dela, ela precisou sair do programa, ela ficou um bom tempo afastada das redes sociais, porque justamente por conta desse mundo gigantesco que é a internet, ela quis muito e isso acabou afetando muito a cabeça dela, que ela não soube como lidar, como fazer, ela não soube passar por esse processo de aprendizado. Acabou que veio uma enxurrada e aconteceu coisas muito ruins com ela, pessoalmente, sabe? Assim, pra baixo, pro lado, pro outro, vai pegar do mesmo jeito. Que inferno, cara! Ele tá me controlando no meu microfone. Eu quero segurar, que eu acho legal. É muito blogueiro segurar o microfone. Produzindo, só isso. E até que fim tu falou do caso da Vanessa Lopes, né? Tá querendo falar um tempão. Aham. Achei pertinente para aqui, para nossa conversa. Agora, perguntinha assim, rápida. Por que você acha que as interações digitais, elas não conseguem substituir o contato pessoal? Assim, sabe? Tipo, não, contato físico. Contato pessoal? Não. Eu acho seja superficial assim. Não, porque eu acho que estar com a pessoa, tipo, eu tô te vendo, eu tô conseguindo interpretar a sua forma de falar. Eu digo muito que o Andrei é uma pessoa que sempre reclama, mas eu gosto muito de mandar áudios, por exemplo, Nossa, quando eu preciso falar. Eu sempre reclamo. Reclama porque você fala, por que você não digita? Óbvio. Caralho, se eu quisesse digitar, eu digitava, mas eu quero mandar áudio. Porque eu acho que a forma que eu tô falando, ele pode ter uma interpretação melhor do que... Mas às vezes o assunto não precisa nem ser interpretado. Caraca, mas às vezes tem preguiça também. Mas eu acho que o contato pessoal ajuda a ter um entendimento melhor. Porque existe um abismo muito grande entre o que eu falo e o que a pessoa entende. Sim. E na internet, isso é muito maior. Porque eu falo uma frase, você interpreta de outra, mas eu falo com outra intenção, sabe? Então eu acho que
o contato pessoal é muito importante para isso, para eu conseguir ter um entendimento melhor sobre o que está sendo conversado, essa troca, o contato físico, o olho no olho, o dente por dente, boca por boca, Porque lábio por assim, lábio, saliva por saliva. Isso é importante. nossa, do nada. Não, mas assim, Militei, vou descansar. porque assim, eu acho que assim, o contato superficial que tem, às vezes, da internet é aquele contato do tipo, ah, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Acabou. O contato pessoal, não necessariamente físico, é o que a gente tem com os Thiagos, por exemplo. A gente tem uns amigos que são do Recife, que vieram através do podcast, Uhum. e a gente criou uma amizade muito grande. Sim. Que a gente conseguiu unir com um outro amigo que também é de outra cidade, porque veio através da internet, que foi o Anderson. Então, assim, a gente criou, tipo, a gente saiu, a gente passeou junto e criou uma amizade muito louca. Que deu certo. Deu muito certo. Tipo, e o Andrei desabafa muito com o Thiago. Só eu que desabafo com o Thiago. Eu desabafo muito com o Thiago. Uhum. Tipo, ele se tornou uma rede de apoio que é muito importante. Sim, e é um contato que a gente tem pessoal, por mais que seja longe. Thiago, então, a gente tem que se rever pessoalmente. Amo vocês. Mas, assim, eu acho que esse contato pessoal, para mim, não se refere somente ao contato físico. Sim, eu acho que é esse aprofundamento é o mais de uma íntimo conversa, de uma conversa. É uma conversa mais íntima, onde a gente é aberto a falar sobre certas coisas que a gente pode ser julgado de forma livre, a gente pode receber um feedback, uma orientação, sabe? A quantidade de vezes que, Júnior e eu discutimos, a gente vai, fala às vezes com o Thiago, eu converso com outros amigos também. Eu acho engraçado que o Thiago ouve a minha versão e a do André. Da última vez ele não ouviu a minha, não falei nada. Qual? A última vez que a gente brigou, eu não conversei nada com o Thiago. Qual a última vez? A do carnaval. Mas nem eu. Então. Esse daí, então nem o Thiago tá sabendo dessa coisa. Mas, assim, tipo, eu pego, mando mensagem pro Paulo quando eu me sinto na sensibilidade Qual de precisar de algo. Qual a opinião do Paulo, então, sobre a última briga? Ele não sabe. Tu não conversou com ninguém? Não. Eu conversei só com a minha mãe. Eu não conversei com ninguém. Eu conversei com a minha mãe. Não, ninguém sabe. Eu conversei ninguém com a sabe minha da mãe. minha parte. Eu não conversei com ninguém. Minha mãe sabe. Então, aí... então é isso. Essa rede de apoio, essa rede de apoio dado pelos seguidores, cara, vai ser 1 em 1 milhão. Sim, não sim. em 1 em 1 milhão, porque a gente não tem 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. Mas, assim, é muito raro disso acontecer. Da onde que eu ia imaginar que eu ia pro Recife conhecer um amigo que veio de assistindo o podcast, que eu ia pra lá, ia gravar um podcast com ele e que ia se tornar uma pessoa como é. Nós começamos com o podcast. Ele foi um dos nossos primeiros apoiadores, se não o primeiro. Não foi o primeiro, não. Mas ele foi um dos primeiros apoiadores. Ele sempre engajava, tipo, conversava sobre o podcast. Acabamos tendo trocas que foram pertinentes, foram criando essa intimidade. Quando nós viajamos pro Recife, cara, ele foi um cara muito louco, muito surreal, que ele abriu as portas da casa dele, nós não ficamos na casa dele, porque a gente já tinha comprado, enfim, mas ele estava muito presente, levava a gente para passear, saía do trabalho, encontrava a gente, saía do trabalho, encontrava com a gente para levar a gente para sair, para comer, para conhecer lugares. E aí a gente criou uma amizade muito grande. Eles vieram pro Rio, ficamos no apartamento deles lá no centro. Eles vieram aqui pra casa. Eles vieram aqui pra casa, viajamos pra Arraial do Cabo. Enfim, fizemos várias coisas e foi construindo esse laço, essa amizade de fato, que é o que é a nossa relação, através da internet. A gente não dava nada e se tornou muito, muito amigos. Eu acho que assim, voltando na questão das interações digitais não consegue substituir esse contato pessoal, eu acho que é por isso, porque esse contato digital é muito raso. É muito sem vontade, sabe? É uma coisa tão automática, tipo... Oi, tudo bem? Tipo, como é que você tá? Tudo bem, bora onde? Rio. É um script que você vai, fala, respondeu, acabou o assunto, morreu tudo, vida que segue, você vai voltar a fazer suas coisas. Agora, quando você tem esse contato, de fato, não tem como um contato superficial substituir isso, sabe? Sim. Essa interação, esse desabafo que todo mundo tem, assim. Todo mundo tem, não. Que essas situações proporcionam. É isso.
Mas você acha que você tem alguma dificuldade de criar laços no ambiente virtual? Porque assim, você fala que eu sou muito. Eu sou uma Nossa, você pessoa. tava doido pra falar sobre isso! Não, não tô doido pra falar. Doido! Você fala que eu sou uma pessoa que converso muito no meio digital. Porque assim, eu sou uma pessoa tímida. Eu sou péssimo de chegar. É um catfish, mentira. Não chego a ser um catfish porque eu não crio um personagem. Eu sou muito eu nas redes sociais. Eu tento ser o máximo possível da pessoa que eu sou na rede social, como na vida pessoal. Só que na vida pessoal eu sou muito tímido. Eu sou uma pessoa que eu não vou chegar, conversar, sair conversando com uma pessoa que eu nem conheço. Que não, amor, que isso? Fala, ué, Não, continua com o não. seu monólogo. Não, Vai não é lá. monólogo, eu só estou comentando. Eu não sou uma pessoa que vejo uma pessoa que eu sigo andando na rua, não vai chegar e falar: Oi, fulano, Eu também tudo não bom? faço. Ok. Se não fizer comigo, eu não faço. Aí é questão de coisa, mas eu não faço porque eu sou tímido. Entendeu? Tá, vai continuando a sua Não, pergunta. é só meu isso, amigo. é só tipo, eu sou uma pessoa que na internet é raso, de forma rasa. Eu vou, mando mensagem, conversa e tal, de forma rasa. Eu tenho prints, tá, galera? Se vocês Poucas quiserem, pessoas eu assim. mostro que não é tão raso. Não, nem todos. Nem todos são profundos, não. A Você maioria é quer discutir raso. relação aqui? Não vou discutir, você que tá querendo discutir. Eu não. Tudo que eu tive pra falar já Não, falei. mas é isso. Eu tento ser uma pessoa, ao máximo do que eu sou na rede social, do que eu seria na vida pessoal, se eu já tivesse o contato com a pessoa. Não, é assim, eu sempre comento isso com o Andrei, porque de fato eu não tenho muita paciência de ficar, tipo. Eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho costume de regar o tempo todo amizades, é, contatos. Não é que eu sou egocêntrico, não é egocêntrico. Não é que eu espere a pessoa falar comigo, mas sei lá, às vezes eu não quero falar porque eu não quero te incomodar, não sei se eu vou te incomodar. Então eu tenho muito disso, de esperar que as pessoas falem comigo. Não porque eu quero me sentir alguma coisa, porque de fato não tenho isso em mim. Eu não tenho, tipo, oi, bom dia, como é que você tá? Dormiu bem? Não, não, não. Puxar assunto, eu não tenho isso. Eu sou mais do contato físico, de conversar pessoalmente. Eu me sinto mais confortável com isso. É, eu comento isso muito com as meninas lá, tipo, a gente nem se fala com as minhas amigas, por exemplo. Porra, no teu trabalho tu vive no telefone com elas. Tá, mas é pra contar fofoca, porque não deu pra contar Porra, pessoalmente. passa o dia inteiro fazendo fofoca. É porque não, o dia inteiro eu trabalho, Andrei. Mas o dia todo faz fofoca. Andrei, eu trabalho, eu tenho Tudo que bem, trabalhar. você trabalha. Então, não dá pra fazer fofoca, eu faço Aham. fofoca em casa. Mas. Aí às vezes eu faço a janta, o Júnior chega, tá falando no telefone com a janta pronta, querendo jantar, fica no telefone e fala: desliga isso aí, vambora. Mas são casos atípicos. Mas eu não tenho muito esse costume de ficar cultivando na internet amizades. Tipo, falei hoje, outro dia comentei alguma coisa. Aí se a pessoa não fala também. Uhum. Eu não sou muito de ficar em cima da pessoa pra. Não é uma carência de atenção ou algo do tipo. É porque se a pessoa não fala, eu não vou falar. Não sei se vai incomodar, não quero, sabe? Eu tenho muito disso. Mas é isso. Eu não sou. Eu sou. Nas redes sociais eu sou muito raso. Porque eu prefiro me aprofundar nas relações pessoalmente. Eu acho muito engraçado e muito louco. A gente comenta muito. É engraçado que todo mundo fala que a gente comenta muito. Que a gente conversa. Uma coisa que eu acho muito legal no meu relacionamento com o André é que a gente conversa muito sobre as coisas. Na verdade, a gente fala mais mal dos outros. A gente dá muita opinião no off sobre as coisas. E eu acho muito louco que as pessoas na internet buscam a validação do outro, sabe? É que eu ia falar, porque entra até um pouco do assunto do episódio da semana passada, que a gente busca tanto. A gente conta muito a história da nossa vida, de certa forma, através de publicações, seja por foto, por vídeos. E aí a gente espera uma validação. E aí, quando a gente não tem essa validação, às vezes a gente conta a nossa desgraça e recebe alguma coisa em troca, sabe? Tipo, caramba. E aí entra um pouquinho no assunto da semana passada sobre a desgraça. Que as pessoas movimentam a desgraça, engajam na desgraça e não na felicidade, sucesso. No sucesso e tal. Óbvio que tem gente que compartilha o sucesso, mas normalmente a desgraça vem demais. Exatamente. Inclusive, assista o episódio de semana passada que vale a pena.
E aí, tipo, é, essa questão do tipo, você tá fazendo ali seu trabalho, seu corre, você tá tentando divulgar isso só para receber alguma validação e você não recebe, e isso te faz mal. Aí entra no caso de frustração, que aí você é a Sim. pessoa assim que Eu me odeia, frustro. você odeia se sentir frustrado. É, porque eu crio muita expectativa sobre aquilo, e quando aquilo não repercute. Nesse caso que eu tô falando de rede social, de internet, de conexões, de solidão, eu vou falar sobre isso. Mas quando algo, tipo, eu crio uma expectativa sobre um vídeo que eu posto, por exemplo, e aí acaba que eu não tenho o engajamento que talvez eu acho que ele merecia. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. Tipo, eu, ok, não engajou, tudo bem, ok. Teve pessoas que gostaram, teve pessoas que não gostaram, e tudo bem. Mas tem pessoas que buscam essa validação o O tempo tempo todo. todo. Eita, vem daí. Não vem, não. Literalmente! Não vem, não. Mas as pessoas buscam essa validação o tempo todo, de tipo números, likes. Foi até o que eu falei um pouco do caso da Vanessa Lopes. Ela sempre quis. E hoje em dia é muito disso. As pessoas querem muito um engajamento alto, viralizar, ter o nome citado, mencionado, números altíssimos, em busca de validação para quê? Eu acho. Só para ter mais números e mais. Porque eu acho que essa validação na internet talvez seja, de alguma maneira, para mascarar uma insegurança. Muitas pessoas na internet se expõem de maneira que na vida pessoal não se expõe. O Andrei, por exemplo, ele conversa, tem costume de conversar muito mais na internet com as pessoas do que pessoalmente, por conta dessa insegurança dele, dessa timidez dele, porque a timidez é uma insegurança. E Não, tá nem tudo só bem. isso também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou tanto de postar foto, tenho postado um pouco mais, mas contra algumas inseguranças minhas. Eu tenho insegurança, de certa forma, muita gente. Cara, eu acho engraçado. Muita gente vem falar assim: ah, eu acho tão legal como você posta suas fotos, tipo, como se. Você sabe que é lindo, você sabe que você é um cara de presença e tudo mais. Cara, Nossa, falou igual hétero, um cara de presença. Igual tiozão! mas assim, eu em nenhum momento penso nisso, porque na verdade, quando eu posto uma foto sem camisa, uma foto de sunga, cara, pra mim é um. As pessoas não têm noção de como passa na minha cabeça do tipo As suas as inseguranças. minhas inseguranças com o meu corpo, sabe? A Uhum. gente, a gente tá muito no hype, né? A internet toda tá no hype de beleza fatal. E aí a novela fala também sobre isso, como a gente tá o tempo todo querendo entrar num padrão ali de beleza que, caralho, O que é o padrão de a gente beleza? faz de tudo para entrar nesse padrão de beleza que não existe, Uhum. que a gente se submete a questões escrotas, sabe? Tipo, eu tenho certeza que. Vou dar um spoiler. No primeiro episódio de Beleza Fatal, que tem a cena da. Como é que é? Lipoaspiração. Lipoaspiração. Eu tenho certeza que muita gente ficou impactada com a cena, mas, gente, é de fato aquilo. A maioria dos locais, não sei se todos os locais, mas a maioria dos locais que fazem lipoaspiração um tratamento como se fosse de se estivesse Carne. tratando um animal, Bicho. É tipo, tô sabe? matando Tipo, cortando um contrafilé. é tipo, não tem aquela, não é uma coisa assim, ah, eu vou fazer com carinho, com cuidado, acho que não tem nem tempo, porque a qualquer momento a anestesia pode Dá sair, ruim. pode dar ruim, a pessoa pode acordar, então tem que ser assim, é rápido. Tem que ter um trabalho rápido, eficiente. Óbvio que na novela mostrou ali que nem sempre é É eficiente eficiente. e nem sempre a clínica está preparada para resolver o problema quando dá uma Qualquer merda. adversidade, sim. Então, assim, eu tenho insegurança. Voltando, é só para dizer que assim, existe muita insegurança quando eu posto uma foto de sunga, uma foto sem camisa. Eu não sei se. Pode ser que muita gente venha falar, nossa, lindo, maravilhoso. Mas também pode ter uma caralhada de gente que não vai Nossa, comentar, mas vai falar gordo, assim, nossa, que feio. gordo, que feio. Olha que corpo feio, é muito Tipo, peludo. nossa, Tipo, quem é que vai achar isso legal? Então, assim, muitas coisas passam na cabeça que eu não me acho do jeito que as pessoas que vêm falar comigo me acham.
e tá tudo bem. Eu também não vou ficar me auto-sabotando e ficar assim, caralho, vou deixar de postar uma coisa por conta disso. Não, foi um momento muito legal da minha parte que eu tava ali Uhum. numa praia. Por isso que eu não ligo. Eu taco foda-se pro que os outros vão falar, se vão falar bem ou se vão falar mal. Mas eu Mas entendo, por muitos eu anos eu tive tinha. muita mais insegurança do que hoje em dia eu tenho. Então, antigamente, eu tô. Antigamente, eu tinha uma complexidade muito grande com o meu corpo. Eu não me aceitava, eu achava que eu era feio, a minha barriga me incomodava, nenhuma roupa eu achava que ficava legal. Eu tinha essa insegurança. Mas eu aprendi a lidar com isso, eu aprendi a me entender, a me conhecer. Eu já até falei isso em Já há alguns muito tempo episódios. atrás, mas foi cara, eu ajudei muito ele. Eu só taquei ele na cama e falei, para de viadagem. E resolvi o problema dele. Não, ele falou assim, deixa comigo. Não, mas é muito disso, de tipo assim, eu consegui. É porque eu entendo que são processos e cada pessoa tem a sua maneira de lidar com o seu processo. Mas voltando para o assunto de validação online, insegurança, eu não me incomodo. Voltando no que eu estava falando sobre, eu posto um vídeo e quero a validação daquilo. Não é, eu posto porque eu acho legal e acho que seria interessante eu compartilhar com as pessoas aquele momento. Porque as redes sociais hoje em dia a gente só posta o que a gente quer que as pessoas vejam. Eu não postei esse final de semana, por exemplo, que eu estou em casa gravando episódios de podcast. Mas quando eu saio, eu posto que eu tô saindo. Eu posto que eu estou no restaurante. Eu posto que eu... Você entende? Eu posto aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Por mais que as pessoas saibam que funciona assim na internet, que a gente só posta o que a gente quer que as pessoas vejam, mas ainda assim as pessoas acham que o que a gente posta, a gente só vive aquilo. Uma coisa que eu tava aqui pensando. A gente posta o que a gente quer que as pessoas vejam. E aí, por mais que tenha a validação das pessoas, quando a gente tá sozinho, às vezes a gente tá numa merda. E a gente não posta. É isso, tipo, Às caralho, vezes tem gente que. Quantidade deve ter de influenciadores que posta a vida toda, na verdade, a vida que eles querem mostrar ter. E aí no final, cara, a pessoa são tá chorando, são sozinhos. sozinha, não tem Não, amigos. Às vezes a pessoa um porre. Só que aí ela tem muitos seguidores, mas ela na vida pessoal dela, ela um porre e não tem amigos. teve até mesmo um famoso, a Anitta, por exemplo. Ela já brigou com tantas pessoas, e aí depois parece que. Eu não vi essa série, que inclusive eu quero muito ver, porque muita gente também tá comentando. Pode ver. Outro lado da Larissa, acho que é isso. É, que depois que ela foi pro retiro espiritual dela, que ela ficou, parece que 3 meses, ela conseguiu se entender e entender a forma que ela agia com as pessoas e afastava as pessoas. E é isso. Ela tem muito dinheiro, é milionária, bilionária, se bobear. Ela é quanto? Milionária. Milionária? Quem chegou a bilionária agora foi Virgínia. Virgem, bilionária. Mas é tipo, e os amigos? Será que ela era preenchida? Será, sabe? Pelos boys, ela deveria ser preenchida. Não, mas era vazia, porque ela entrava no relacionamento, Sim. ficava Não, tô sem. falando de preenchimento Sim, de outras sim. coisas. Penianal. É. Peniano. Mas é nesse sentido, tipo, é um exemplo raso que eu tô mostrando. Tipo, ela é uma pessoa que você olha e fala, caralho, ela tem tudo na vida, que não sei o que, é rica, nananã. Mas chegava em casa, será que ela era preenchida? É a Será que, dualidade, né? Entre quem era a Larissa e quem é a Anitta, né? sabe, eu entendo que foi um processo na vida dela, ela precisou agir, talvez passar por cima de alguém. Muita gente fala que ela deu para Deus e o mundo para conseguir as coisas. Ela precisou passar por esse processo E que se ela ela deu escolheu também, ela viver. tá certa. Tem gente que dá de graça, dá pra fudido, dá pra, tipo, quem bate na mulher, dá. Eu vou militar agora, mentira. Dá pra pessoas que não proporcionam absolutamente nada pra pessoa. Pelo menos ela deu e ela é a Anitta, sabe? Mas enfim, é isso. As pessoas gostam de ser validados nas redes sociais, mas será que a validação vai preencher um local íntimo dela? Mas você acha que é possível ser autêntico e ao mesmo tempo manter uma presença online? Porque assim, eu de fato, eu tento ser eu mesmo na
nas minhas redes sociais. Por isso que eu acho que eu não posto até tanto. Porque cara, aí entra numa outra insegurança que é a síndrome do impostor. Não chora. Se chorar, manda áudio. Não vou chorar, não. Porque eu sempre acho que a maioria das coisas que eu faço, o trabalho que eu faço em si, eu acho que não tem uma qualidade tão boa quanto eu acho que deveria ter. Mas aí você E fica aí eu fico nessa coisa do tipo. de ser aprovado por outra pessoa. De ser Não, validado não por é outra questão pessoa. de ser aprovado. Eu mesmo não me aprovo. Entendi. Entendeu? Então a questão não é nem tipo, vou depender da aprovação dos outros. Não. Isso pra mim não é nem. Não chega nesse ponto. É porque eu não me sinto bom o suficiente para postar as coisas. E eu acabo não postando muitas coisas nas redes sociais. Outro dia, eu fiz um vídeo pro Close Friends, desabafando um pouco, né? Desabafando um pouco algumas coisas, algumas situações que às vezes Ficou muito bom. que ficou muito bom, mas talvez eu não iria expor pro fora do Close Friends, entendeu? Porque ali no Close Friends, de certa forma, eu me senti um pouco mais à vontade de falar do assunto que eu não iria expor para todo mundo. Então, assim, então é uma forma que, assim, cara, eu gravei 6 vídeos, né, pro negócio lá, e foi uma merda. Porque para mim é uma parada muito difícil, sabe? Tipo, me ver, falar e, sabe? Tipo, eu fico, cara, mas eu tenho que ser eu. Eu montei uma pauta, eu montei um roteiro. Chegou na hora, eu não conseguia falar o roteiro, porque não tava sendo. E olha que eu que Você é escrevi. virginiano, tem Não, não algum sou, acidente não. virgem? Não tem, não. Mas assim, eu escrevi o roteiro e eu mesmo assim, cara, não vai ter como ler. Eu tenho que pegar e falar. A gente tem uma base, né? A gente usa uma base que eu não consigo, não me soa Seguir. natural quando eu leio. Então, você Às vezes eu falou. até saio do assunto por causa Você disso. perguntou. Existe. Como é que foi a tua pergunta? De ser Ser autêntico? autêntico e ao mesmo assim manter uma presença online, sabe? Uma presença impactante online. Respondam vocês sobre mim. Então, eu acho que é um assunto que para mim é muito confortável, porque eu acho que eu tenho uma autenticidade boa. E eu também consigo ter uma presença nas redes sociais. Eu tenho um engajamento relativamente bom. Eu tenho bastante comentários nas redes sociais. Mas é porque você não espera que as coisas que você posta dê um engajamento tão alto, né? Tipo, você não cria uma expectativa. Aí, ó. Atrapalhando o assunto. Minha mãe. Minha mãe em primeiro lugar. Uhum. Então, assim, você não cria uma expectativa de um retorno alto nas redes sociais. Eu acho que é por isso que você ainda consegue lidar bem. Porque muita gente Não, espera. Eu sim. não é nem questão dos outros, o meu é comigo mesmo. Às vezes vai dar engajamento pra caralho e eu vou falar, nossa, que Não, merda de coisa que eu fiz. é óbvio que falando sobre rede social, a gente espera um retorno positivo. De tipo assim, caraca, muitas pessoas viram, muitas pessoas. Na primeira vez que nós tivemos, que eu tive uma foto com muitas curtidas e um engajamento, mais de 60 mil de engajamento, eu fiquei muito chocado. Tipo, uma foto comum que eu tirei com o Andrei, deitado na praia sorrindo, tipo, só tava o nosso rosto. Deu, sei lá. Não, deu muita curtida e E, muito em engajamento. um dia, deu tipo 60 mil de engajamento e 1.600 curtidas. Eu nunca tinha tido isso antes. Então, eu falei assim, caralho, como assim? Uma foto do nada. Teve um engajamento muito grande, muito legal. É óbvio que quando a gente tem um retorno sobre as coisas que a gente posta, é muito legal. Eu não vou ser hipócrita de dizer que, ai, não ligo, não, não, não. É Não é legal. 100%. Não Tipo, é se não 100%, der não é que eu certo vi. também, você não vai se matar por Não isso. é, sabe? Não é que. é, Nessa colocação, eu não preciso dessa validação. Se Mas, se acontecer, acontecer, é solta até muito fogos. legal. É nisso, sabe? É nesse local que eu tô falando. Mas eu acho que eu consigo ser autêntico e ter a presença nas redes sociais, porque eu não espero que isso se torne a minha vida, mas se isso se tornar a minha vida, vai ser maravilhoso. Eu vou tratar bem e agir melhor ainda, sabe? Mas é isso. Respondido sua pergunta? Respondido. E assim, eu acho que para finalizar, né, já finalizando esse assunto,
eu acho que a gente tem que sim regar muito a plantinha da amizade fora das telas, fora das redes sociais. Óbvio que distância acaba impactando você regar essa plantinha com uma frequência grande. Por exemplo, nossos amigos de Recife, de São Paulo, a gente não tem como ter o contato sempre com eles. Tô sendo um pouco hipócrita nesse assunto, porque eu tenho estado um pouco afastado dos meus amigos, de certa forma, né? Uhum. Mas, por exemplo, essa semana o Gustavo falou comigo, né, que ele se acidentou e tal. Eu falei, amigo, se você precisar do meu carro, você pode pegar meu carro. Uhum. Tipo, eu ia levar pra ele o carro, porque é aquilo. Até no episódio de amizade eu falei, cara, eu posso estar afastado do que for dos meus amigos, por seja qual for o motivo, né? A vida adulta não é fácil, Sim, a correria da vida adulta. correria, tudo mais. Só que se acontecer alguma coisa, eu vou fazer de tudo pra estar ali junto. Sim. Entendeu? Vou dar um jeito, seja do que for. Até um exemplo, nós temos um amigo que, tipo, eu amo de paixão, apesar dele tomar decisões ruins, Que já veio no que podcast. também já veio no podcast antigo, já comentamos sobre Ele ele, já falou que quer vir de novo. ele já foi pauta daqui, mas é uma pessoa. Não, a gente não tá sempre junto, mas é uma pessoa que, se o calo apertar, ele sabe que aqui ele vai ter acolhimento e eu sei que lá eu também vou ter, sabe? É nesse sentido de amigo não precisa estar próximo. Amigo é aquele que você sabe que você vai poder, tipo, preciso de você e vai estar ali. Então, meio que isso. Eu comentei agora no início do episódio, no meio do episódio, sei lá, me perdi, porque foi muita coisa que eu falei, mas eu não tenho costume de regar amizades, de estar sempre ali, tô aqui. Mas em momentos pontuais que eu preciso falar, a pessoa tá ali, sabe? A pessoa tem outra vivência, tem outras responsabilidades, eu também tenho as minhas, mas é nesse sentido. Regar amizades é cultivar com que elas saibam que não precisam de água porque tá na sua vida. Às vezes não lembra nem de aniversário, né? De amigos. Aham. Aí eu te digo, por exemplo, se você tem um amigo de rede social que você não dá parabéns, às vezes o cara vai ficar tão puto com você que vai falar, ah, eu não quero mais ser seu amigo. Agora, quando você tem uma amizade de verdade, mesmo que você esqueça, a pessoa fica puta, em algum momento ela vai Aí te você perdoar. aparece do nada no cinema com um bolinho, uma Coca-Cola e canta parabéns dentro do cinema, tipo, pra se desculpar um mês depois. Mas é sobre isso. Existem amigos e colegas. Amigos são aqueles a que existem diferenças entre amigos e colegas. Amigos são aqueles que estão ali para qualquer parada. E colegas são aqueles que topam qualquer parada. Então, é muito disso. Eu tenho amigos que eles sabem que são os meus amigos. E é isso. Na verdade, eu diferenciaria de outra forma. O amigo é aquele que tá ali para qualquer Não, parada, e não, não para quem topa qualquer não, eu coisa. sei, tudo bem, mas eu tô falando, pra mim, o amigo ele tá ali pra quando você estiver na merda. O Não amigo, porque é uma não, colocação. mas é minha opinião, meu amor. Foda-se, fala então. Aí, viu como é que é, gente? Ele deu a opinião dele, eu dei a minha, ele tá criticando a minha opinião. Porque eu acho que o amigo vai estar ali quando você estiver fudido, o cara vai estar lá. Independente no momento bom ele vai estar, no momento ruim ele vai estar com certeza. E o colega não, o colega só vai estar no momento bom e é isso aí. Eu entendo que é uma frase muito clichê, mas essa é a sua opinião e a minha é sobre isso, Deixa eu sabe ser por quê? clichê. Porque é muito louco. Se eu for dar um exemplo sobre isso que você falou. Hum, Estela Cristine. hum, A gente tá sempre indo pra Arraial, ela não vai. hum. Momentos bons. Aí no ruim eu ligo, Estela, preciso de você, ela aparece. Porque ela é Então, sua amiga. sim, mas ela não está nos momentos bons também. Então, mas eu não Então, disse que a pessoa nesse sentido. precisa estar nos momentos bons. Mas com certeza no momento ruim ela vai estar. Sim, porque ela é a. Amiga. Mas Então foi o é que eu isso. falei, você É tava nesse você sentido. Tudo bem. criticou minha opinião. Não, tá Gente, tudo o que bem. vocês acham aí? Dê a opinião de vocês também. Se vocês concordam ou discordam dos dois e tem uma outra opinião. Amigo é para quem está ali para qualquer parada e não para quem topa qualquer parada. Amigo é coisa É pra se isso. guardar. Amigos e amigas e amigas, vocês sabem quem vocês são na minha vida e sabem o lugar que vocês estão. É isso. É isso. Mas voltando à questão de solidão, né? Porque era mais sobre isso que a gente voltou a falar sobre amigos. É porque a vida é a base disso, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a gente tem que criar amizades reais, sabe? Tipo, a gente
pode ter amizades virtuais que podem se tornar reais, podem ter amizades virtuais que nunca vão se tornar reais e tá tudo bem, você não precisa se sentir mal porque não conseguiu criar um amigo. E tem muita gente que não tem uma capacidade social tão grande para você criar uma amizade fora das redes sociais. Tem gente que só consegue criar amizades em rede social. Sim, também Só que tem assim, isso. você tem que entender que essa amizade, de certa forma, seria bom sair um pouquinho das telas. Sabe? Tipo, você pode fazer um amigo muito legal nas redes sociais, mas tenta levar ele para a vida real. Porque às vezes na vida virtual a gente cria um personagem ali para conversar. A gente não é nós mesmos conversando às vezes numa tela. Então acho Pessoalmente, eu que não consigo mentir, porque as caras falam sobre tudo. então assim, às vezes a gente precisa ter esse contato físico pra gente também entender se a gente de fato tem aquela amizade de verdade ou se ela só funciona no meio digital, né? Uhum. E tá tudo bem também se só tiver como ser no meio digital. O importante é aquele amigo te dar o apoio que você precisa ter. É isso. E parar de coisas de amizades rasas. Amigo é para quem tá ali para qualquer parada. Colega é para que topa qualquer parada. É isso. E é nessa que eu vou. Lorelai Fox. Nossa, nem Vamos estar gosta da Lorelai encerrando. Fox. Não é que eu não goste. A voz, cara, ela fala muito devagar e isso me dá uma agonia. É nesse sentido. Assiste no 1.5x. Só assim. Não Mas acho. é Lorelai, isso. Não acho esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tem o meu perfil pessoal do Andrei. Tem o nosso Instagram oficial. Tem lá o nosso link do YouTube. Estamos no podcast. Estamos no Spotify. No Apple Podcast. Tem vários canais para você conseguir nos assistir. É isso. Muito obrigado por quem insiste em estar aqui. Muito obrigado por quem está chegando. Sinta-se à vontade. Se você quer vir aqui dar sua opinião sobre qualquer assunto, venha. Só me diga qual o assunto. Que tá tudo bem, a gente dá opinião sobre. Mas é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Esse podcast foi produzido e editado por Capi, produtora e editora de vídeos. Apresentação: Andrei e Carlo.